A pregação hoje é sobre a materialização do Evangelho. O Evangelho da carência. O Evangelho da igreja dos dias atuais. Eu quero que metade da igreja para cá, se possível, abra sua Bíblia em João 4, 10. E a metade para cá, em Filipenses 3, versículo 18. A boa pregação é aquela que te apresenta o que, por que e aí. E você sai daqui entendendo como aplicar aquilo no seu dia. Eu vou ler pela versão em HTL a respeito daqueles que estão chegando agora. E Jesus respondeu: se você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água da vida. Mulher, se você soubesse quem está na tua frente. Mulher, se você soubesse o que eu tenho para te dar. Mulher, eu te daria água da vida. Mas essa mulher fala: mas você não tem corda, não tem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água? De onde ela viria? Além do mais, você se considera mais importante do que Jacó, que nos deu esse poço? Como você pode oferecer água melhor do que Jacó e seus filhos e animais bebiam? Jesus cita novamente: quem bebe dessa água logo terá sede, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dará vida eterna. Mas essa mulher ainda não entendeu com quem está falando. E ela fala: então me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei voltar para mim. Jesus, vendo que ela não entendeu, ele faz uma intervenção diferente. Mulher, cadê teu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, você não tem marido. Teve sim, e não é casada com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Eu vejo uma mulher samaritana na igreja dos dias atuais. Cristo está todo momento: mulher, eu tenho algo muito especial para você. E ela está preocupada com um balde de uma corda. Cristo está todo momento na igreja: eu tenho mistérios inefáveis da minha parte para com você. E você está preocupado com o teu pix, com o teu casamento, com a tua saúde, com o teu dia a dia, com sua conta para pagar. E Cristo, percebendo que aquela mulher estava terrena, ela não conseguia contemplar a dimensão espiritual do que ele ia passar, e tentou a segunda intervenção: mulher, sai desse poço. Você está focado no alvo errado. Porque quem bebe dessa água, mulher, quem bebe da visão do evangelho desse reino, quem está preocupada com as coisas desse mundo, voltará a ter sede. Eu tenho para ti algo diferente, que quem beber fluirá rios de águas vivas, eternidade dentro de você. Mas aquela mulher, ela não consegue contemplar, e ela materializa o evangelho e fala: então me dê essa água, porque eu não preciso mais suportar a humilhação de vir um sol quente pegar novamente, vai me poupar trabalho, vai me trazer benefícios. E Cristo percebe que tendo o próprio Deus na frente, ela não era capaz de enxergar. E ele vai na origem da cegueira dela. Parece aleatório, não é verdade? Do nada ele pergunta sobre o marido. A origem da cegueira dessa mulher é a carência. Eram suas necessidades insaciáveis do mundo. Que tendo o próprio Deus clamando e dizendo: eu sou tudo que lhe basta, ela não conseguia enxergar e não conseguia acessar aquela água da vida. E Jesus fala: disseste bem, tiveste 5 mulheres. O primeiro não te fez feliz, o segundo não te fez feliz, o terceiro não te fez feliz, o quarto não te fez feliz, o quinto não te fez feliz, e esse você nem casado está e continua infeliz. Você sempre volta pro poço. Você sempre volta a ter sede, porque o teu foco está no lugar errado. E a igreja é carente. Bora fazer uma análise. Psicologicamente, qual é o conceito de carência? Desejo se dar pela falta. Tudo aquilo que falta gera desejo. Uma vez eu fui na nutricionista, e eu nem gosto de doce, e ela disse para mim: Rafael, corte açúcar. Depois que ela disse não pode, eu sonhei com brigadeiro a noite toda. Desejo se dar pela falta, na verdade. Pense no Éden. Adão, de todas as árvores você pode ter, menos daquela. Caramba, uma floresta maior do que a Amazônica. Ele podia ter todas as árvores, mas quando tem a falta, menos daquela, qual ele deseja? A que não pode. E Satanás é especialista nisso, porque tudo já é dele.
Mas Satanás traz uma carência. Mas você podia ter mais. Por que não aquela água? Lembra de Satanás? Um anjo ciente de perfeição, destinado a um fiel propósito. Mas em algum momento ele disse: por que ser um anjo se eu posso querer ser Deus? A carência é sempre o que falta. Nunca satisfeito pelo que é, mas sempre almejando o que pode ser. A igreja da carência é algo insaciável. E eu quero dizer algo para você nesse momento. Carência não é algo a ser suprido, porque senão Deus tinha materializado o sexto, o sétimo e o oitavo marido dela. Carência é uma doença de alma que precisa ser tratada. Enquanto muitos pregadores têm incentivado a carência dentro da igreja, a carência tem que ser tratada. Eu sou carente porque eu não tive amor da minha mãe e amor do meu pai, então eu casei com uma pessoa errada. Eu sou carente porque ele me abandonou, mas se eu tiver algum homem. Eu sou carente porque eu não tenho filhos, mas se eu tiver filhos. Eu sou carente porque agora eu tenho filhos, mas meu marido não é tão participativo. Mas se eu tivesse um marido tão participativo, ela nunca vai se esgotando, porque não se trata de ter, se trata de uma necessidade irreal, inalcançável. E a igreja focou na água do poço. Quem pegou a mensagem de Filipenses 3,18? Levanta a mão. A Bíblia trata a carência como o evangelho do rei da barriga. Mas nitidamente o apóstolo Paulo em Filipenses 3,18 vai tratar a carência como pecado. Ele dá um termo muito pesado, vamos acompanhar. Filipenses 3,18 Paulo diz: porque muitos andam entre nós, dos quais repetidamente vezes eu dizia, e agora eu digo para vocês, chorem. Eles são o inimigo da cruz. Quem é o inimigo da cruz? O destino deles é a perdição. Porque o Deus deles é o próprio ventre. E tem orgulho do que é vergonhoso. Porque só pensam nas coisas terrenas. Uma igreja secularizada. Deu Pix, deu marido, deu carro, deu iPhone 16. É uma igreja inimiga da cruz. Quem só pensa em suprir seus próprios desejos. Quem só pensa em suprir o seu próprio ventre, Paulo chama de inimigo da cruz. E essa é a carência, você tentando suprir cada vez mais o seu próprio ventre. Você quer subir um amor que você não teve, por isso te faltou, e por isso você é carente com os irmãos, com as pessoas, com os teus filhos. É você querendo suprir um casamento que você almejava, um filho que você não teve, uma viagem que você gostaria de ter. A carência é o evangelho de Deus. Paulo está dizendo que o carente é aquele que responde aos desejos do próprio. Quem lembra de Satanás em Gênesis 3,14? Qual foi a punição de Deus para a serpente? Rastejar pelo próprio e comer do pó da terra. Quem deu do pó da terra? O homem. A carência. Os desejos materiais que nunca cessam. É por isso que Apocalipse fala: eis que vem sair do mar, o dragão, a antiga serpente, de serpente virou dragão, de tanta carícia que se alimentou da carne e dos desejos humanos. Gênesis 3,14, Deus diz: por ter feito isso, maldita seja você dentre todos os animais, e sobre o seu ventre terá que rastejar e comer o pó da terra durante toda a sua vida. Ou seja, até o próprio Satanás tem vontades insaciáveis. Ele não queria ser anjo, ele queria ser Deus. Ele não queria adorar, ele queria ser adorado. Ele nunca está satisfeito com o que tem. E muitos pregadores têm pregado esse tipo de evangelho para você. Em Marcos 8,33, nós vemos Pedro, um homem apaixonado por Deus. E que quando Jesus vai dizer para ele que vai padecer na cruz e dá a entender chegar da morte, Pedro se apega à carência e fala: Senhor, de maneira alguma você vai morrer. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque você não é capaz de entender as coisas de Deus, mas fica apenas nas coisas dos homens. Pedro não queria que Cristo fosse sacrificado para a humanidade. Ele queria o Cristo todinho só para ele, para a sua carência, para o seu ego. Por isso que muitos pregadores chamam de lindo, de linda, massageando o seu ego, dizendo coisas que você quer ouvir, porque ele fica nas suas carências. Mas eu digo uma coisa para você: o evangelho da carência é o evangelho de Satanás. Me mandaram uma pregação e eu fui assistir de um pregador, não me trai nome, dizendo que Deus não vai permitir nunca você ver, desejar e sentir alguma coisa se ele não quiser te dar. O que foi exatamente o discurso da serpente para ela.
Como pode Deus não te dar? O fruto está aí. Quem sabe me dizer quantas vezes Satanás pregou na Bíblia? 3 vezes. Qual foi a primeira pregação de Satanás? Eva. Satanás prega primeiro para quem? Eva. No Éden. Ele prega para Eva. Ele prega para Eva uma coisa que a gente está cansado de ouvir no mundo: o Evangelho sem arrependimento. Certamente não morrerás. Pode fazer o que é que tem. Se você gosta, é tão bom, é tão maravilhoso. Deus não vai te julgar por isso. Primeira pregação de Satanás: Evangelho sem arrependimento. Quantos pregadores têm pregado esse tipo de palavra? Verdade. Segunda pregação de Satanás: ele vai para Jesus no deserto. Prosperidade sem cruz. Tesouro, mulheres, reinos, tudo eu posso te dar, se você se curvar perante mim. Quantas vezes nós ouvimos: pode o pai ser rico e o filho ser pobre? Deus quer te fazer multiplicar, Deus quer te fazer prosperar. E a graça foi dada de maneira gratuita, mas ela não foi barata, foi com preço de sangue. Pare de baratear a graça. É por isso que esse evangelho não transforma mais ninguém. É por isso que não se fala mais de poder de Deus dentro da igreja, porque o evangelho pregado é demoníaco. E por fim, após sairmos da teologia da prosperidade, entramos agora nos pastores coaches, que pregam autoajudas e sinais. Terceira pregação ele pregou para Jesus de autoajuda e sinais. Ele disse para Jesus transformar pedras em pães e se jogar no templo e dar ordem aos anjos. Porque ele queria enganar dizendo que o Filho de Deus não pode passar necessidade. Que o Filho de Deus não pode passar por problema. Como é que você é cheio de Deus e passa dificuldade? Porque em algum momento esses pregadores, ladrões da graça, fizeram a gente acreditar, e a gente precisa ter cuidado, que a corrente que você leva no teu peito e o carro importado que você dirige tem mais valor do que aquela viúva que pega o ônibus lotado e que vai para a igreja e que não abandonou o Senhor, e a gente chama de vagabundo, de bênção, mas essa mulher a gente não valoriza. O evangelho materializado. Em algum momento nós acreditamos que a nossa corrente vale mais do que o que levamos no peito. E a igreja se pergunta por que Deus não está agindo. Evangelho de carência. Evangelho de mentir. Eu fico imaginando Mateus Perdão, cobrador de imposto, concursado público, a vida organizadinha, trabalhava para Roma, e Jesus faz um chamado vivificante: siga-me, e ele larga tudo que tem e segue. Eu fico imaginando Paulo, criado aos pés de Gamaliel, alta classe religiosa, fariseu dos fariseus, título romano, porque ele tinha, era um título caro para se comprar, e ele tinha por posse. Ele abandona tudo e fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Eu fico imaginando Pedro dizendo que o ouro para te ofertar, mas o meu Deus te dou perdão para te amar. E quando a igreja moderna atira ouro na cara das pessoas, prometendo dinheiro, prometendo príncipe, e não transforma ninguém. Essa nova crise se tornou a igreja moderna. Uma igreja sem poder, uma igreja amargurada, uma igreja que não transforma, porque não foi transformada e se relacionou com Deus da barganha, se relacionou com o Mamon. Venha para Jesus e prospere, dê seu dízimo e receba sacrifício mais. Talvez alguns vão perceber, apenas quando Deus for tudo que sobrar, que Cristo sempre foi tudo que a gente precisou e nada mais. Carência não veio para ser suprida, senão Jesus teria materializado o homem. Ela veio para ser tratada. Se trate, entregue aos pés do Senhor, porque em algum momento você se perdeu nas suas convicções. Deus não morreu pelos seus sonhos, Deus morreu pelos seus pecados. E glória a Deus por isso, porque se não fosse essa graça, nenhum de nós poderíamos ser considerado filhos de Deus e dizermos que estamos salvos. Eu não preciso apagar Cristo. Venha para Jesus e tenha próspero. Venha para Jesus e tenha um casamento cuidado. Venha para Jesus e pare de sofrer. Jesus não é mercadoria, ele não é apenas um tesouro, ele é todo o tesouro do Evangelho. Esse Evangelho de Deus se perdeu do ser e nos perdendo do nosso real propósito. A cura não está em preencher o vazio, mas te encher de Deus. Ele está todo momento dizendo: mulher, homem, olha para mim. Em algum momento você estava na pior, mas você sentiu meu toque, e naquele momento eu fui tudo para você. Cadê aquele amor, igreja?
Cadê aquela graça sem barganha que fez você abrir mão da tua razão, das tuas convicções e se mergulhar nas mãos de Deus? Em que momento Ele não foi mais suficiente para a tua vida? Se em algum momento você perdeu a mão, lembra de que caiu, se reconcilia com Deus e pede para se apaixonar e amar novamente. Certa vez perguntou para Jesus qual o maior mandamento, Lucas 10, 27. Ele fala: amar a quem? Deus acima de todas as coisas. E depois ele complementa: ao próximo. O evangelho focado na sua vida terrena é o evangelho da água parada, é o evangelho do poço. Você está focado em cordas, você está focado em balde, e Deus tem um rio de águas vivas que Ele quer entregar para mim, que Ele quer entregar para você, mas você não se permite, porque você só olha para os problemas e esqueceu de esquecer que só a graça te basta. Deus está te chamando para o evangelho real, para uma conversão genuína, para não ter águas paradas na sua vida. O evangelho não é sobre teus sonhos. O evangelho não é sobre teus projetos. Os homens de Deus perderam tudo, mas não trocavam essa glória por nada. Mas ele exige duas coisas no evangelho: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus não está aqui para saciar a sua sede da maneira que você imagina, porque se Ele paga essa conta, virá outra e você vai reclamar. Se Ele te dá um marido, virão crises na relação e você vai reclamar. Se Ele te dá o trabalho, virão problemas e você vai reclamar. Ele não veio suprir suas carências. O evangelho não se trata sobre a água parar sobre você, mas se trata sobre um rio de águas vivas para ser derramado sobre a vida do próximo. Nunca foi sobre você, mas um ide em amor ao próximo. Enquanto o evangelho da carência fala: você merece, Deus tem que te dar, o evangelho da palavra fala: Senhor, como eu posso te agradar com a minha vida e servir a meu irmão e ser um instrumento vivo na vida de muitos. Certa vez eu vi uma mulher falando que ela estava no aniversário e que naquele aniversário o marido foi tirar a primeira fatia do bolo. O certo é quem receber a primeira fatia do bolo? A mulher dele, na verdade. Mas ele deu a fatia do bolo para uma amiga. E ela ficou chateada com ele. Ele não entendeu nada, disse: mulher, você é louca. Eu vou te dar o bolo inteiro, se você quiser. Ela disse: nunca se tratou do bolo inteiro. Se tratou da honra. Não adianta você chegar ao seu trabalho cansado e dizer: agora eu vou ter meu tempo com Deus. Ele não é honrado na tua vida. Ele tem que ser sempre a primeira fatia do teu levantar e do teu deitar. Essa é a igreja que agrada a Ele. Uma igreja que busca primeiro ao Pai e a sua justiça e o reino e a primatura. Muitos serão. Então você quer vencer a carência? Pare de olhar para o seu vento. Pare de olhar para o que te falta e comece a olhar para o que Deus quer que você. E perguntar: Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Como eu posso matar a fome do meu irmão? Como eu posso matar a sede do meu irmão? Como eu posso passar o teu amor para frente? De modo que a água não fique represada em mim, como água de poço. Que Deus seja glorificado nesta noite. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Eu não,